A imprensa do mundo inteiro, ontem, noticiou, transmitiram lá horas, direto ao vivo, redes de televisão americanas, o atentado à bomba. Deve ser um atentado terrorista, claro, lá em Boston, numa maratona que estava sendo realizada num dia de feriado lá em Boston. Muita gente nas ruas, etc. Tal. Resultado daquilo, 3 mortos, mais de 100 feridos. Complicadíssimo isso. Só que, anteontem, no Iraque, 20 atentados à bomba mataram 30 e tantas pessoas e mais de 200 foram feridas. Não teve repercussão. A mídia não está mais interessada no que acontece no Iraque. Estados Unidos, 3 morreram, tudo. No Iraque morreram 30, mais 30, são mais 60, mais 150, mais 80. É dele atentado à bomba, um terrorismo direto naqueles países muçulmanos, naquela região conflagrada que tem ali no Oriente Médio. Não recebe mais manchetes. Aí eu fico projetando isso, imaginando, transferindo aqui para o Brasil. A mesma coisa acontece aqui, de uma outra forma. Nós estamos tão acostumados a ver bandidos, delinquentes, ladrões que invadem residências, roubam de tudo que bem entendem, furtam o que querem, são presos e depois liberados por falta de presídio, por falta de uma legislação menos pífia do que nós temos. Nós estamos acostumados com isso, da mesma forma que o terrorismo lá na região do Oriente Médio. Nós estamos acostumados com os acidentes de trânsito, como esse fim de semana, morreram um monte de gente no trânsito, sem um feriadão, nada que justificasse, entre aspas, o número de mortos. Nós temos a rodovia RS 470 aqui, mais 3 morreram nesse trajeto entre Bento e Carlos Barbosa. É uma chacina. E o que é que nós fazemos? Nada. Raros são aqueles que reclamam, que protestam, que vão procurar as autoridades, que tentam fazer alguma coisa para evitar essa chacina que está acontecendo aqui. Morreram 3 aqui sábado. 3 morreram lá por uma bomba. Aqui a bomba se chama trânsito. E aí? O que nós estamos fazendo? O que é que você, eu estamos fazendo para acabar com isso? Chegar nos nossos políticos, já um monte deles já prometeram, um monte de governadores, não importa o partido, eu quero todos os partidos políticos e aqueles que gostam de política também e de partidos políticos, que são anti-PT ou a favor do PT, eu quero que se... todos prometeram a duplicação disso aqui. Uma hora vai acontecer. Olha, sinceramente, eu queria, a mãe de um desses caras que sofresse um acidente aí, se explodisse uma família deles. E nós estávamos preocupados com os 3 que morreram lá. As redes de televisão brasileira deram um vasto espaço para os 3 que morreram lá, nos Estados Unidos, em Boston. Cristo e os 17 que morreram, 20 que morreram no Rio Grande do Sul no trânsito, e os não sei mais nem quantos morreram aqui nesse trajeto entre Bento e Carlos Barbosa. Isso não merece uma matéria de televisão em rede nacional? Isto é imprensa. E por falar em imprensa, capa da Veja dessa semana. Dilma pisou no tomate. Capa da revista Época desta semana. A inflação ameaça, porque o governo pisou no tomate. Mesma coisa, mesma matéria. A família Tivita e a família Marinho. Só que, estrategicamente, eles botam aqueles pitbull articulista para falar do troço, porque o Banco Central vai estar reunido amanhã e depois para tratar da taxa de juros, e como eles defendem com unhas e dentes os seus patrocinadores, que são os banqueiros, eles precisam que a taxa de juros seja aumentada. E o empresariado, esse empresariado que protestava tanto, porque os juros eram mais altos do mundo, etc., não sei o quê, e que foi reduzido a 7,25 ao ano, está calado. Eu não vejo nenhuma entidade empresarial de âmbito nacional protestar contra isso que essas revistas fazem. Olha, as revistonas acabaram os meios de comunicação, acabou a revista, a imprensa informativa. Nós temos hoje imprensa opinativa, política.
Eles colocaram aqui uma série de anos, né? Colocaram aqui a cultura da inflação. Colocaram aqui vários anos, a inflação do chuchu, a inflação do sardinha, quando o Jô Soares imitava lá o Delfim Neto, né? A inflação da maquininha. Aí, estrategicamente, eles botaram aqui a inflação da merreca, de 1989. Pularam para 2008 a inflação do feijão. E depois vieram para 2012 a inflação do tomate. Estrategicamente, pularam todo o período de 1989 a 2008, quando Collor assumiu o poder, e depois Fernando Henrique Cardoso. Querem alguns números? Procurem, não acreditem no que eu vou falar, vá procurar. Duvidem da minha palavra, eu sou imprensa, duvidem. 1999, meta da inflação, 8%. 8,94% foi a inflação real medida. 2000, a meta era 6%. Chegou a 5,97%. 0,03% menor do que a meta. Ficou dentro da meta. 2001, meta 4%. Chegou a 7,67%. Quase o dobro da meta foi extravasada a inflação. Período do PSDB antipetista. Depois eu sou petista, né? Eu que sou petista. 2002, meta 3,5%. Meta do governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, do DEM, de toda aquela turma que apoia eles. 3,5%. Inflação 12,53%. Procurei quais as manchetes da Veja e da época das duas revistas. Nada. Agora está 0,09 acima da meta de 6,5. Está 6,59. Escolheram o tomate e uma mulher ridícula meteu um colar de tomates para tripudiar. Querem que o juro aumente amanhã. Esta é a meta deles. A meta do povo brasileiro é continuar subindo, progredindo, podendo comprar as coisas que gosta de comprar, a miséria sendo reduzida, mas a meta desses donos da imprensa, donos da comunicação no Brasil, é aumentar a taxa de juros para que a taxa de retorno deles seja maior do que já é. É inacreditável que ainda tenha gente que acredite nisso, que acredite no que essas duas revistonas e as grandes redes comprometidas com coisa nenhuma, sem ser com dinheiro, divulgam. Eu sou petista. Eu sou um revoltado contra essa imbecilidade que campeia solta nesse país. Como é que pode ter gente que acredita nisso? Não se dão ao trabalho de procurar se informar. Olha, querem ver mais uma? Eleições da Venezuela. Vocês leem as revistonas, os grandes meios de comunicação aqui, o Chávez era um ditador, um sanguinário. Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, que faz parte de uma comissão que acompanha as eleições no mundo inteiro. Claro, alto e bom som, digite Jimmy Carter no Google. Você vai encontrar pronunciamentos dele, não invenções, não alguém que está opinando, não, ele falando, dizendo que as eleições da Venezuela são as mais nítidas, claras e transparentes do mundo, que nem nos Estados Unidos tem eleições tão transparentes. Lá você digita o seu voto e ele é impresso. Você fica com o comprovante. Hoje, aqui no Brasil, o que dizia o Brizola? Não acredita nessas eleições que nós temos aqui, porque essas maquininhas são violáveis. Se violam os computadores da NASA, do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, do Banco Itaú, do Bradesco, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, não vão violar uma maquininha chubrega, vagabunda daquelas ali? Pelo amor de Deus. Mas nós acreditamos que as nossas eleições, na Venezuela não, porque agora estão dando respaldo para o cara que perdeu a eleição, porque Hugo Chávez tirou da miséria 75% da população da Venezuela. Acabou com aquela farra dos exploradores do petróleo da Venezuela, das indústrias da Venezuela, terem lucro, tomarem o dinheiro e mandarem para os seus países. Ele quis que ficassem lá esses lucros, para que o povo da Venezuela tivesse um pouco mais de comida. Eles já comem 3 vezes por semana, os miseráveis lá na Venezuela.
Ah, mas o pessoal da Casa Grande, da Senzala, não admite isso. Esta é a imprensa que nós temos hoje, que dá amplitude, divulgação para aquilo que lhe interessa. Esqueça a informação. Hoje você vai ler a opinião. Aliás, eu sugiro que comprem essa revista Época e leiam um colunista chamado Fiuza. É o fim da picada. E esse cara vai ficar por isso mesmo. Vai receber algumas cartas de algumas pessoas desinformadas apoiando o que ele está dizendo. Assim como eu li agora há pouco, vi também na internet um cara laureado dando uma explicação para um estudante que falava da Venezuela, porque do Capriles, porque não sei o quê, porque lá o Capriles não tinha espaço na televisão, etc. Tal. E casualmente ele estava falando com uma pessoa que acompanhou de perto todas as eleições na Venezuela e disse para ele: amigo, vai te informar, você não pode estar falando isso. O Capriles ocupou 95% do espaço na televisão, porque 95% das redes de televisão da Venezuela são privadas, não são governamentais. Mas o que se ouve aqui, dito por esse tipo de imprensa aqui, é isso, que lá as televisões são estatais e que o governo comanda elas. Vamos procurar se informar, viu? Jornalismo é outra coisa, não é isso aqui. Não é isso, com certeza. Absoluta certeza. Eles querem recessão, subida de juros, porque eles estão pensando nas eleições de 2014. Este é o problema. Aí serve qualquer coisa, até o tomate. Portal Globo G1, hoje, Banco Central pode aumentar os juros na sua próxima reunião. A pressão é tão grande que não vamos nos surpreender se o Banco Central cede a essa pressão e realmente aumente a taxa de juros amanhã. Sinceramente, eu não acredito que um governo que tem a aprovação do governo Dilma vá ceder à pressão desse tipo de gente que faz esse tipo de imprensa. Mas, enfim, não dá para duvidar de nada. Estamos no Brasil. Vacina contra a gripe está em pleno andamento. Começou ontem e vai até o dia 26. Aquelas pessoas que estão na chamada zona de risco de gripe, idosos, crianças, mulheres grávidas, funcionários da saúde, aquela coisa, tem prioridade, devem ser vacinadas. E no fim de semana, certamente, haverá um mutirão muito grande, inclusive com a unidade móvel da Prefeitura aqui de Bento Gonçalves, Secretaria da Saúde, vacinando essas pessoas da área de risco, da zona de risco da gripe. Procure, vá no seu posto de saúde e faça a sua vacina. É muito importante isso, tá? É bom para todo mundo, para todos nós, que as pessoas se vacinem. Futebol. Concluída a rodada, definidas os confrontos do Ruralito, né? O jogo do Grêmio contra o São Luís estava marcado para domingo na Arena, mas a Arena tem o show do Roberto Carlos, então não dá, porque está ocupado aquilo. Transferido para segunda-feira. O Grêmio joga quinta no Chile. Chega de volta sexta no fim da tarde. Aí teria o sábado para treinar e o domingo. Descansar. Um jogo terrível que vai enfrentar lá no Chile, né? Marcaram o jogo para segunda-feira, às 21 horas, na Arena. Só que, se o Grêmio passa, pode ter que jogar dia 24, quarta, ou dia 25, quinta, contra um clube a ser definido na Libertadores da América. Que baita calendário nós temos. E depois querem que a gente dê importância para o Ruralito. Fazer o quê? Para o meu gosto, o Grêmio estava disputando com o time Y, o Ruralito. Mas, fazer o quê, né? É isso que dá. Isso que está colocado na mesa, é isso que vai acontecer. Lamentável. Eu volto amanhã. Um abraço. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br